Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valerie Pires, eu sou engenheira civil, sou mestre em ciências ambientais e sou responsável por ministrar a disciplina de administração de serviços para a turma de vocês. Hoje, a nossa primeira aula, vou colocar a apresentação da nossa disciplina para que vocês possam acompanhar. Vamos lá, então? Administração de serviços. Primeiro, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as definições. Então, a administração de serviços trata da maneira pela qual as organizações, as construtoras, as empresas produzem os bens e os serviços. No caso das construtoras, a maneira pela qual as mesmas conduzem os processos para a concretização do seu bem, que é a obra. Essa maneira, ou forma, ou método que é utilizado para conduzir a produção desses bens e serviços pode ser denominada de administração. Na construção civil, administrar serviços está diretamente relacionada ao resultado da produção do produto final, como eu já disse, a obra. Aqui a gente tem um edifício que vocês podem observar. Para construir esse edifício, para edificar essa obra, para concretizar esse produto, nós temos inúmeras fases que precisam ser administradas para que esse objetivo final seja alcançado. Já está aparecendo uma aqui para vocês, que é a escolha do terreno. Dentro da escolha do terreno, existem inúmeras variáveis que nós temos que analisar para que a escolha do terreno seja concretizada. Além disso, temos também que ter a definição, ou seja, escolher o sistema construtivo. Não tem como conduzir uma obra sem antes definir qual sistema construtivo para que ele seja um start, ou seja, um ponto de partida para outras fases, outros processos, como orçamento, quantificação, contratação de mão de obra. Dependendo do sistema construtivo, você vai ter uma mão de obra específica. Por exemplo, se você for fazer um sistema construtivo em alvenaria convencional e estrutura de concreto armado, a gente sabe que a probabilidade de encontrar mão de obra é maior. Agora, se você for fazer um prédio desse em estrutura metálica, ou seja, em steel framing, a gente vai ter que contratar uma mão de obra especializada, que a gente não tem, né, uma demanda, não, desculpa, uma quantidade, né, grande na nossa região. Então, dependendo do sistema construtivo, o seu nível de administração desses serviços vai ser maior. Nós temos também a fase de elaboração dos projetos, que é uma fase crítica, fase de planejamento, ela está dentro da fase de planejamento, e esses projetos, desculpa, esses projetos, eles precisam ser elaborados por profissionais capacitados, profissionais que tenham conhecimento das normas de desempenho, das normas, né, da BNT também. E, além disso, as pessoas, os profissionais que vão elaborar esses projetos precisam estar conversando. Então, a pessoa que vai fazer lá o arquitetônico, a pessoa que vai fazer o estrutural, quem vai fazer os complementares, né, como elétrica, hidráulica, o próprio estrutural, de prevenção e combate a incêndio, eles têm que conversar, eles têm que estar interligados para saber, no caso, todas as alterações e todas as exigências, os requisitos que devem ser atendidos para a concretização dessa obra. Outra fase que a gente precisa é a elaboração de orçamentos e cronogramas físicos financeiros, né? Que a gente não tem como falar, eu vou construir uma obra dessa, um prédio aí de 12 pavimentos, como a gente está vendo aqui, ó, são 12 pavimentos e são 4 apartamentos por andar. Então, a gente construir uma obra dessa sem saber quanto vai custar, quando vai terminar, como que vai ocorrer, quando vai ocorrer cada fase crítica, né, dessa obra. Então, a gente precisa ter tudo documentado, né, essa elaboração de orçamentos e cronogramas. Além disso, temos uma fase que é a aprovação de projetos.
retirada de todas as licenças, aprovação de licença de instalação, licença de operação, licença prévia, além também dos programas de saúde e segurança no trabalho, porque nós precisamos nos resguardar, precisamos planejar, administrar a equipe que vai estar trabalhando nessa obra. Então, ela precisa ser resguardada com relação à segurança do trabalho. Além disso, contratação de equipe preliminar, a equipe que vai ficar responsável pela montagem do canteiro, limpeza do terreno, montagem do canteiro, preparação do canteiro. A equipe que vai fazer toda a preparação para que essa obra comece, né? Montagem desse canteiro, como eu falei, previsão de área de vivência, previsão de banheiros, previsão de refeitório, previsão de vestiário, além disso, toda a parte de circulação de máquinas, né? Posicionamento de equipamentos como a grua, posicionamento de equipamentos como, né, futuramente terá aí um elevador cremalheira. Então, essa montagem do canteiro também exige que tenha um planejamento, uma administração dedicada para que ele seja feito da melhor forma. Aí nós entramos numa fase de aquisição de material, que é a aquisição, né, dos materiais que vão ser, né, utilizados nessa obra, organização dessas equipes, a parte de preparação do canteiro, equipe de início de obra, que vai trabalhar com escavação, com fundação, concretagem, equipe de alvenaria, equipe de hidráulica, elétrica. Então, organização dessas equipes. Quando eu falo da organização dessas equipes, é organização de quais equipes eu vou precisar em função, né, desse sistema construtivo que eu defini, em função desses projetos que já provavelmente estejam prontos e aprovados, em função do meu prazo, né, definido nesse cronograma. Então, essas equipes, eu tenho que saber quantas pessoas por equipe, eu tenho que saber quando essas equipes vão entrar. Então, pelo cronograma, por exemplo, eu vou saber quando será a minha fase de execução de pintura, então eu tenho que saber quando que eu vou começar a contratar a minha equipe de pintura, quando que vai ser a fase de alvenaria, né, pelo cronograma, então eu tenho que saber para poder contratar a minha equipe de alvenaria, cada equipe vai entrar na hora certa para que essa obra seja concretizada. Contratação de alimentação para essas pessoas, contratação de prestação de serviços. Aqui, quando a gente tem uma obra nesse porte, a gente faz essa execução, né, a construtora que faz essa execução, geralmente alguns serviços ela subcontrata, porque não compensa manter essa equipe dentro do seu quadro de funcionários. Por exemplo, equipe de gesso, então geralmente eles subcontratam empresas que já estão no mercado, que prestam serviços, né, de execução de gesso, equipe de paisagismo, equipe de montagem de elevador, equipe de instalação de ar-condicionados, né, drenos, né, instalação de ar-condicionados, equipe de impermeabilização. Geralmente essas equipes, elas são subcontratadas numa obra dessa. A construtora pode ter? Pode, mas a gente sabe que fica muito oneroso manter essa equipe dentro da construtora, dentro do quadro. Então, geralmente eles são subcontratados. Porém, essas subcontratações, né, dessas prestações de serviços, elas precisam estar previstas tanto na elaboração ali do cronograma, né, para saber quando elas vão entrar na obra, e também precisam, né, saber quanto isso vai custar, por isso, dentro do cronograma físico-financeiro, elas precisam estar previstas. Compatibilização de projetos, ou seja, o projeto arquitetônico, como eu disse, tem que estar conversando com o projeto de instalações, com o projeto de fundações, para que tudo ocorra de uma forma harmônica. A sequência dessa execução precisa estar definida e tem que ser controlada. O controle de estoque também, porque para saber se o que você planejou para compra, né, aquisição de material, está dentro do que está sendo consumido, ou se precisa adquirir mais alguma quantidade ou algum material que você não previu. Esse estoque tem que ser controlado para que você também não tenha grandes perdas, né? Então, materiais que se perdem, ou seja, tem um prazo de vencimento, validade. Um prazo de validade
curto, precisa ser acompanhado, precisa ser controlado. Também nesse controle de estoque envolve armazenamento de materiais, envolve técnicas de gerenciamento de estoque de materiais que precisam ser utilizadas para que essa obra aconteça da melhor forma. Além disso, treinamento e capacitação dessa equipe, né? Orientação com relação aos serviços, com relação a procedimentos, com relação à segurança do trabalho, com relação ao horário de entrada, saída, utilização de uniforme, utilização também de procedimentos e registros na utilização de materiais e equipamentos da empresa. Então, todas essas fases precisam ser administradas. Administrar uma obra, de forma geral, de uma forma macro, você não tem como administrar de uma forma macro se você não administrar cada processo desses que eu coloquei aqui. Além desses, existem inúmeros outros processos. Aqui eu dei para vocês um exemplo, né, para a gente conseguir visualizar de forma macro. Mas cada processo desse precisa ter um processo de administração. Por quê? Além da sua forma normal, além da sua condução normal, aí de cada fase dessa, de cada processo desse, que juntos vão conseguir formar a obra, que se bem administrados, né, cada um deles vão aí unidos resultar nessa obra, a gente ainda tem que se preocupar com essas situações aqui em vermelho, situações que devem ser consideradas, como o absenteísmo. Professora, o que é absenteísmo? Falta dos funcionários, geralmente quando paga na sexta-feira, né, sai o salário na sexta-feira, na segunda só vai 80%, 70% da equipe, porque a maioria acaba gastando muito dinheiro, né, com bebida, a maioria tem esse problema, né, de uso de drogas e uso de bebidas, é um problema que a gente tem dentro da construção civil, então há o absenteísmo, ou seja, muita falta dos funcionários, e a gente tem que trabalhar isso muito também dentro do processo de treinamento e capacitação, orientação com relação ao alcoolismo, né? Além disso, coisas que a gente precisa considerar e saber administrar, como variações no mercado. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de pandemia, certo? Antes da pandemia, o cimento custava em torno de 21,50. Eu cheguei a comprar cimento até por R$ 20, dependendo do local. Hoje, nós estamos no mês de novembro, né? Aí durante ainda a pandemia, apesar de já termos voltado em muitas áreas, né? A gente está comprando cimento a R$ 32, R$ 30. Então, essa variação no mercado precisa, de certa forma, ser prevista e também ser administrada. Agora, imagina, você está com uma obra que você fez um orçamento, planejou, fez um cronograma físico-financeiro e você tem aí um orçamento para a utilização de cimento a R$ 21 e, de repente, você, de uma hora para outra, recebe um comunicado que o cimento aumentou para 33. Então, essas situações precisam ser consideradas durante a administração. Aí nós temos também situações de retrabalho, situações de acidentes e também escassez de material e outros. Cada macroetapa citada possui etapas menores ainda, que devem ser administradas para que haja um bom resultado na execução da obra. Então, uma macroetapa mal administrada pode acarretar resultados negativos, como prejuízos financeiros, até prejuízo da imagem da organização no mercado. Então, cada etapa dessa que a gente viu, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, cada etapa dessa verde, que foi um exemplo que a professora colocou aqui, cada uma delas precisa ser gerenciada, precisa ser administrada. É um serviço, um processo que precisa ser administrado. E que se um deles não ocorrer de forma controlada, não ocorrer de forma bem administrada, vai acarretar em prejuízos financeiros e também podem acarretar em prejuízo da imagem da organização no mercado. Porque ela pode, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Aprovação de projetos, licenças e programas de segurança. Então, a gente vai ver aqui, ó, falha na administração desse serviço
ou seja, do serviço de aprovação de projetos, licenças, programas de segurança, elas podem ocasionar aumento de prazos, alteração do cronograma físico-financeiro, ou seja, se nessa fase desse serviço de aprovação de projetos, retirada dessas licenças, programa de segurança, não houver alguém ou alguma equipe que faça a administração para que faça um acompanhamento nos prazos de elaboração, prazos de entrega desses projetos, dessas licenças, desses programas de segurança, que não acompanhe no órgão competente, por exemplo, aqui a aprovação de projetos, seria aqui a aprovação de projetos arquitetônicos, vamos dar esse exemplo. Se não acompanhar esse processo na prefeitura, ou seja, dar entrada e não acompanhar para saber o que está acontecendo, se a prefeitura emite um relatório falando que deve ser feitas algumas alterações, que a prefeitura, quando ela faz análise de projeto, ela, depois desse prazo formal, né, de 15 dias que estipula para poder dar um parecer, ela emite um relatório falando, tem que alterar tal coisa, está faltando tal informação, ou tal área não está correta, e aí ela devolve esse relatório para o profissional, ou seja, para a construtora, para o responsável por aquele projeto, e essas alterações devem ser feitas, e o projeto tem que ser dado entrada de novo nesse projeto, com essas alterações que a prefeitura solicitou. Então, quando não há uma pessoa ou uma equipe que faça essa administração do acompanhamento, da entrada desse projeto, do prazo de análise da prefeitura, desse acompanhamento do relatório de análise da prefeitura e também do prazo de alteração para dar entrada novamente na prefeitura e mais uma vez acompanhar o prazo de análise, isso pode acarretar num atraso. E atraso, nesse caso, atraso, né, no aumento de prazo, alteração desse cronograma físico, porque quanto maior o prazo de aprovação desses projetos, mais tarde você vai ter o início da sua obra. Então, esses atrasos no início da obra vão gerar também atrasos nas contratações das equipes que a gente falou, vão gerar atrasos na programação de serviços, né, no período seco. Então, quando você faz um cronograma, imaginando que esse projeto vai estar aprovado em tal época, você faz essa previsão dentro desse cronograma, já também identificando o período chuvoso, o período seco, porque aqui na nossa região nós temos, né, na verdade, assim, duas estações bem definidas, né, o período seco e o período chuvoso. Então, a gente tem um inverno seco e um verão chuvoso. A gente programa os serviços de execução de obra dentro dessas particularidades do nosso clima, né? Então, quando a gente faz esse cronograma e a gente programa lá uma fundação, uma escavação para o período seco, tem justificativa, porque a gente não quer fazer esse serviço durante o período chuvoso. Então, quando eu atraso no início da minha obra, atraso, né, na contratação, e aí eu reprogramo esses serviços, né, ou seja, do período seco, eu vou estender também né, a execução da minha obra, e aí eu vou ter lá no final um descumprimento da entrega, que aí é a pior coisa, porque quando a gente descumpre a entrega da obra, a gente não atinge o principal, que é o principal foco de uma empresa, né? Além do lucro ali, né? É a satisfação do cliente. Porque a satisfação do cliente, no caso, né, de uma construtora, ela envolve ali alguns requisitos que todo mundo, que é de conhecimento de todo mundo. Primeiro, é a qualidade, né, da obra que ela está, né, da unidade, da casa, do apartamento, sei lá, do empreendimento que esse cliente está esperando, é a qualidade e também o prazo que esse imóvel é entregue. Muitas pessoas compram na esperança daquele cronograma daquela empresa ser atingido, ser alcançado, né? Ou seja, ser assertivo. Então, se aquele cronograma não acontece, ou seja, é descumprido, a obra não é entregue quando prometido, esse cliente, inclusive, tem alguns requisitos legais que ele pode, algumas atitudes, né, legais que eles podem tomar. Né? Então, dentro daqueles 6 meses pós o prazo combinado, a construtora ainda tem esse prazo de 6 meses, mas quando ela passa dos 6 meses além do prazo acordado,
Por lei, o cliente tem vários direitos. Direito de auxílio, né, a pagamento de aluguel, e outros auxílios também, que agora não vem ao caso falar, que a gente pode até ver para a próxima aula eu passar para vocês, mas gera insatisfação. Então, quando uma dessas etapas, então a gente viu aqui, ó, a etapa de aprovação de projetos, licenças e programas de segurança. Quando uma dessas macroetapas que a gente viu, que tem microetapas dentro dela, não são bem administradas e elas acabam falhando, elas não geram uma satisfação do cliente, que é nesse caso, e podem gerar prejuízo para a imagem da construtora, como a gente viu. Então, por exemplo, o cliente insatisfeito, a gente pode perceber que o cliente insatisfeito, ele acaba não se fidelizando. Então, vamos ver o que é isso? Então, a administração de serviços, ela está diretamente relacionada ao produto final, que é a obra. E também a satisfação do cliente e do usuário. Então, quando a gente fala de administração de serviços, a gente está pensando lá na frente, a gente está pensando na satisfação de quem vai estar naquele imóvel, naquela edificação, lá na frente. Então, todas as vezes que a gente for falar sobre administração de serviços, sobre dar treinamento para a equipe, dar treinamento para funcionário, organização, fazer um bom processo, utilizar uma boa ferramenta de administração, que a gente vai ver lá para frente, tudo isso que a gente está fazendo para cumprir prazo, a gente está fazendo para ter menor desperdício, para aumentar o prazo, né, para reduzir o prazo de entrega, de uma qualidade que seja atingida para que esse cliente saia satisfeito. Então, a gente tem ali, ó, por exemplo, o funcionário, né, na execução da obra, que vai para a satisfação do cliente, e esse cliente, né, ele marca ali satisfeito, então é um indicador que as construtoras geralmente têm de satisfação do cliente. Na verdade, as construtoras que buscam, né, uma certificação ou que buscam uma qualidade aí para boa execução dos seus serviços, elas obrigatoriamente precisam ter um índice de satisfação, né, do cliente. A administração de serviços, ainda em definições, ela é o conjunto de atividades auxiliares de planejamento e controle, que são indispensáveis a uma produção bem-sucedida. Então, ela diz respeito àquelas atividades que são orientadas para a produção de um bem físico ou a prestação de serviço. Por exemplo, na construtora, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente imagina uma obra, imagina uma construtora, e a gente fala sobre diz respeito às atividades orientadas para a produção de um bem físico ou a prestação do serviço. No caso da construtora, nós temos um bem físico, que é a obra, a edificação, que é concretizado a partir da prestação de vários serviços, e esses vários serviços utilizam-se de matéria-prima. Então, a gente tem aqui, ó, o tijolo, material tijolo, quando adicionado ao cimento, quando adicionado à areia, tá? Mas um serviço, ele resulta numa alvenaria. Então, se eu pegar um tijolo com cimento e areia, reunir esses materiais e fazer o serviço de execução, né? A gente tem uma alvenaria. Quando eu pego essa alvenaria, que foi, né, um bem físico por conta da prestação de um serviço, quando essa alvenaria ela é unida ao cimento e areia e mais um outro serviço denominado aí execução, né, de reboco, emboço, reboco, a gente tem um outro bem, que é a parede. Quando a gente tem, por exemplo, a areia, mais o cimento e mais a brita, com a adição de um outro serviço, que é o serviço de execução de contrapiso, eu vou ter um contrapiso. Então, observem que os mesmos materiais da primeira linha são agora adicionados aqui na terceira linha, porém com um serviço diferente, uma forma de execução diferente, uma equipe diferente.
Essa equipe de execução de contrapiso, juntando, né, o serviço de execução de contrapiso, mais areia, mais cimento, mais brita, eu vou ter um contrapiso, ou seja, um bem físico contrapiso. Agora, se eu pego esse bem físico contrapiso, utilizo argamassa, mais rejunte, mais um serviço de execução de piso, eu vou ter ali um bem físico piso. E aí, sucessivamente, madeira, mais telha, mais fixadores, mais um serviço de execução de cobertura, eu vou ter cobertura. Agora, se eu pego aqui, ó, alvenaria, mais a parede, ou seja, o bem físico alvenaria, mais o bem físico parede, mais o bem físico contrapiso, mais o bem físico piso, mais o bem físico cobertura, o que que eu tenho? Uma edificação. Então, a gente pode observar que dentro da construção civil, a administração de serviços, ela é muito mais complexa, porque ela tem inúmeros serviços e bens físicos que juntos vão gerar um bem final, que é a obra. Então, a gente tem aqui, ó, processos da administração de serviços. Então, a gente tem ali, ó, o tijolo. Só vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tijolo, primeira linha, tijolo mais cimento, mais areia, mais o serviço de execução de alvenaria, eu vou ter um bem físico que é a alvenaria. Agora, se eu pego só ali o tijolo, é simplesmente pegar o material e unir aqueles outros materiais para a gente ter um bem físico? Não. Quando eu vou adquirir o tijolo, eu preciso administrar várias etapas desse material. Então, eu preciso administrar ali o cálculo do consumo, eu preciso definir qual tipo de tijolo eu vou utilizar, eu preciso definir também nessa administração, né, fazer essa cotação, né, valores desse tijolo no mercado. Eu vou ter que programar a entrega, eu tenho que administrar ali certinho, programar o local de descarga desse material. Na descarga, na entrega, eu preciso administrar a conferência das dimensões, da quantidade e também da amostragem. Eu preciso administrar o recolhimento dos certificados, dos testes de qualidade, armazenar esses certificados, identificar esse material na obra, identificando ali, especificando, né, colocando uma placa, qual que é o tipo, qual que é a resistência desse material, e preservar, ou seja, ele pode tomar chuva, ele pode ficar exposto, ele precisa ser empilhado no mínimo de quantos tijolos eu posso fazer, o empilhamento, eu tenho que cobrir com lona, ou eu tenho que colocar, deixar céu aberto mesmo. Então, tudo isso eu preciso administrar para esse material. Quando eu falo armazenar, identificar e preservar, é cobrir com lona, é colocar debaixo do local coberto, tá? Eu posso deixar esse tijolo, esse material no solo mesmo, ou seja, se chover, aquele solo fica úmido e aí a fileira de baixo vai ficar úmida. Não posso, eu tenho que colocar em local pavimentado, ou seja, com contrapiso, preciso deixar ele armazenado aí no máximo ali 2 metros de altura, eu não posso deixar ele descoberto, que isso vai influenciar na minha obra, né, no meu produto final, que aí, quer dizer, produto intermediário, que é a alvenaria, né, o produto final é a obra. Eu preciso administrar quem vai ficar arquivando esses documentos como notas fiscais, certificados de lote, né, de certificado de atestado de qualidade dessa empresa que faz aí nesse lote. Quem que vai administrar? Onde que vai ser armazenado? E aí eu preciso dar baixa no sistema de compras, ou seja, para eu tenho um acompanhamento nesse software do que eu já tenho, do que chegou, o que eu tenho de tijolos, ou seja, desse material, quanto que eu estou usando, quando que eu preciso comprar mais. Então, essa etapa do processo de alvenaria, né, como a gente falou, tem essas microetapas. Então, a aquisição de um dos 3 materiais precisa ter todo esse acompanhamento e administração. Aí esse tijolo mais o cimento, por exemplo, que também precisa ser um processo que tenha uma boa administração, principalmente o cimento. Então a gente tem ali cálculo do consumo, definição do tipo de cimento que eu preciso, a cotação
né, o valor desse cimento no mercado para saber qual local eu vou comprar, qual local vai ser autorizado a compra, né, com melhor prazo de entrega, o melhor preço, melhor desconto, melhor parcelamento. Eu preciso programar, administrar ali na obra, no canteiro, o local da descarga desse cimento. Por quê? Porque eu não posso deixar o cimento em local úmido, não posso deixar esse cimento diretamente ali no chão, no piso, no solo, eu preciso ter um afastamento, eu preciso colocar sobre pallets, né? Ou seja, ele tem que estar longe do chão, eu não posso ter esse cimento encostado na parede, ele tem que estar afastado da parede também. Eu não posso ter cimento empilhado com acima de 10 sacos, então o número máximo de 10 né, que eu posso, né, de acordo com a norma, fazer o empilhamento são 10. Então eu tenho que ter um espaço para que essa carga seja descarregada e seja armazenado conforme a orientação normativa. Então eu não posso, por exemplo, vamos colocar lá que descarregou uma certa quantidade, e aí eu tenho que ter um espaço que essa certa quantidade fique distribuída de 10, empilhamento de 10. Eu não posso ter um espaço que eu vou ter que colocar acima de 10. Então, tudo isso precisa ser administrado. Além disso, essa descarga precisa se conferir validade desses sacos de cimento, se a quantidade está de acordo com o que foi pedido, se a embalagem tem alguma avaria, ou seja, se a embalagem está rasgada, se o cimento está empedrado, se está úmida, tudo isso eu preciso analisar. Além disso, também preciso recolher certificados e os testes de qualidade, fazer um correto armazenamento, identificar, fixar as fichas, né, de produto químico e preservar esse cimento. O que é preservar esse material que descarregou? Não deixar que ele, né, sofra com umidade, não deixar que ele pegue chuva. Então, todas esses cuidados, essas atitudes de preservação, eu preciso ter com esse cimento. Além disso, preciso administrar esse arquivamento dos documentos, das notas fiscais e dos certificados, e também dar baixa no sistema de compras e aplicar a FIFO, que é o sistema que a gente utiliza, First In, First Out, ou seja, primeiro que entra é o primeiro que sai. Porque no caso do cimento, como ele tem uma duração, né, um prazo de validade reduzido, próximo aos outros materiais, eu preciso garantir que os primeiros sacos, ou seja, primeiros lotes que entram, são os primeiros lotes que são utilizados. Ou seja, o cimento que entra e fica lá no fundo do estoque, quando tem outra carga e essa carga vai na frente desse estoque que está no fundo, eu não consigo aplicar o first in, first out, a não ser que eu tenha uma outra saída lá no fundo. Eu tenho que garantir, através da minha administração desse serviço de recebimento, né, desse material, eu preciso garantir que o primeiro que entra é o primeiro que é utilizado, ou seja, o primeiro que sai, que é o sistema que a gente utiliza chamado FIFO, First In, First Out. Além disso, somando esse cimento e esse tijolo, a areia, como a gente viu, né, lá na etapa anterior e está vendo agora, a gente precisa também administrar o cálculo do consumo dessa areia, definir qual é o tipo dessa areia, se é areia fina, areia média, areia grossa. Eu preciso fazer cotação, eu preciso programar a entrega dessa areia e também o local de descarga. A areia não pode ser descarregada em qualquer lugar. O correto é que ela seja descarregada próximo ali à betoneira, central de trabalho de betoneira. Eu preciso conferir o volume, a granulometria dessa areia e também se tem presença de resíduos orgânicos, né? Resíduos como fezes de animais, restos de planta, né? Galhos. Ver o odor dessa areia, se ela é uma areia que tem algum odor forte. Além disso, eu preciso administrar, recolher licenças, testes de qualidade também, armazenar, identificar e também preservar, ou seja, identificar se você pede 3 tipos de areia, essas areias não podem ficar misturadas, elas precisam estar distribuídas em baias, e cada baia precisa estar
precisa possuir uma placa com identificação, se areia fina, areia média, areia grossa. Eu preciso administrar também arquivamento dessas notas fiscais e desses certificados e dar baixa no sistema de compras. Vocês observam que três materiais, e o nível de administração que eu preciso ter para que esses materiais não sejam simplesmente comprados e deixados na obra. Três materiais, os materiais mais comuns que a gente vê na construção civil. Os mais comuns que a gente precisa ter, saber quem é que vai ficar. Vamos supor, estou fazendo uma alvenaria, eu tive um problema lá na alvenaria que os tijolos estão fissurando, ou seja, estão trincados. Como que eu vou saber se esse problema das trincas está na forma, no método que eu estou utilizando, ou se está no material que eu estou recebendo? A partir do momento que eu vou fazer uma rastreabilidade desses certificados de qualidade, desses certificados de lote. Então, eu preciso administrar onde ficam esses documentos, onde que ficam os laudos, né, de qualidade desses materiais. Quem que é responsável por armazenar? Onde que estão as notas fiscais dos lotes entregues? Então, tudo isso eu preciso administrar, independente se é um macroprocesso ou se é um processo geral da empresa. Vocês podem observar que aqui estão três materiais, os mais comuns da construção civil, e a gente tem que fazer esse nível de controle, né, um nível de administração. Quando eu pego esses três materiais, né, e como eu disse para vocês, eu coloco os três juntos e faço, né, aí a execução de um serviço de alvenaria, eu tenho aí um bem material, que é a alvenaria. Agora, se eu pego para controlar, para administrar esse serviço de alvenaria, então, além do controle que eu tenho aqui, ó, vou voltar um pouquinho, além do controle que eu tenho desses materiais que eu preciso fazer a administração da entrada, desde o pedido até a utilização desses materiais, até eles se transformarem na alvenaria, eu também preciso ter um controle, uma administração sobre o serviço de alvenaria. Então, eu preciso verificar a análise do projeto, eu tenho que administrar e definir a equipe, ou seja, além da equipe, quem vai ficar, qual que é a equipe que vai mexer com o transporte dessa alvenaria? Quem que vai levar essa alvenaria, transportar essa alvenaria da onde ela está estocada até o local de utilização? Quem que vai ficar responsável qual equipe que vai ficar responsável pela argamassa de assentamento, para confeccionar, ficar lá na betoneira fazendo argamassa de assentamento. Existe um traço para essa argamassa de armazenamento, esse traço está sendo seguido, o pessoal está conferindo a quantidade de cimento, areia e água, a proporção, eles estão fazendo esse controle, quem que está administrando esse processo? E também definir a equipe de execução. A equipe vai ficar, sei lá no 10º pavimento mexendo, já ali fazendo alvenaria, enquanto essas outras equipes estão fazendo a massa, fazendo o transporte. Eu preciso definir prazo. Qual que é o meu prazo para executar 1 metro quadrado dessa alvenaria? Será que essa equipe está atendendo ou não? Será que essa equipe está fazendo de acordo com o que foi planejado ou não? Então, eu preciso também programar quais ferramentas, eu preciso planejar o transporte dessa matéria-prima, a limpeza do local, ou seja, manter limpo, evitar, né, quebra, fazer a execução das fiadas, a conferência do serviço. Quem que vai ficar responsável por conferir aí? Nível, prumo, esquadro, as dimensões, né, da alvenaria executada. Quem que vai fazer a liberação do serviço? Quem que vai ficar responsável por passar e verificar todos esses, né, esses parâmetros aí de nível, prumo, esquadro, dimensões, vai liberar como? Essa liberação precisa ser registrada, precisa ser arquivada, ou seja, essas fichas de verificação precisam ser arquivadas e precisam ser guardadas, né, para serem
utilizadas como parâmetro para ver se essa produtividade, esse prazo está ok, para saber se o que precisa melhorar, para saber se está tendo algum problema, né, na execução da alvenaria com relação ao que foi medido, nível para um esquadro, se as dimensões estão corretas, e aí programar a etapa subsequente, ou seja, a próxima etapa. Então, vocês viram que para a execução desse prédio, a gente pegou aí um micro serviço, tá? Para que a gente precisa administrar, que é ali o serviço de aquisição da matéria-prima, das 3 matérias-primas para um processo de serviço de alvenaria, né, que junta ali as 3 matérias-primas que precisam ser administradas e que o serviço também precisa ser administrado, e aí a junção de vários serviços como esse vão ser aí a execução dessa obra. Então, os processos, eles ocorrem, agora você imagina, né, eu coloquei aqui, os processos, eles ocorrem em sequência e de forma simultânea. Então, a gente tem aí dentro dessa obra, vários processos que são sequenciais, como, por exemplo, a gente acabou de ver aqui, depois da alvenaria, a gente vem, né, aí com o reboco e tal, mas a gente tem processos que vão ocorrendo de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo que está acontecendo uma alvenaria lá em cima, lá embaixo está fazendo outro serviço que, de forma simultânea, a obra não acontece um serviço atrás de outro exatamente. A gente tem serviços que ocorrem juntos, então aí o nível de administração desses serviços é muito maior. Então, a gente também, continuando com as definições, a administração de serviços é um termo utilizado para as atividades, ou seja, decisões e responsabilidades dos gerentes de produção. A administração de serviços é o campo de estudo dos conceitos e técnicas aplicáveis à tomada de decisões na função de produção, que são relacionados aos serviços e ao produto resultante, que é a obra. Então, a gente tem aqui a função da produção e o processo de transformação. Então, a gente tem ali as entradas. Então, nós temos recursos humanos, instalações e processos, materiais, a energia e também informação que a gente precisa para que esse processo de transformação aconteça, para que a gente tenha saída, que são bens e serviços. Então, essa primeira seta de entradas é tudo que a gente precisa para que essa fase central aí nesse quadrado, que é o processo de transformação, aconteça, para que tenha uma saída nessa última seta aí, que são bens e serviços. Porém, a gente precisa de um outro processo que também tem que ser administrado, que são as medidas de performance, que são as medidas de qualidade, medida de custo, produtividade, indicadores, ou seja, verificação se essa qualidade que você está executando através dessa entrada, esse processo de transformação, e se esses bens e serviços estão com a qualidade esperada. Se o custo saiu de acordo com o planejado, se houve produtividade, ou seja, né, uma maior execução no menor espaço de tempo. E os indicadores, ou seja, quanto o seu bem e o serviço saiu de acordo com o que foi planejado. Os indicadores vão falar. Mas para que haja indicadores, isso precisa ser definido, precisa ser medido, senão você não vai ter indicadores. Aí um modelo geral aqui da administração da produção. Então a gente tem ali um ambiente de produção, imagina, um ambiente de produção, essa nuvem verde, seja um ambiente de produção. Imagina lá um ambiente que está sendo executado ali, alvenaria, ou que esteja sendo executada uma pintura. Imagina na sua cabeça qualquer tipo de ambiente de produção dentro de uma obra, tá? A gente tem os recursos que são, né, considerados de entrada, que são os recursos que precisam ser transformados e os recursos de transformação. Então, essa entrada vai gerar ali um projeto que exige um planejamento e controle e que vai gerar uma melhoria. Essa é a estratégia da produção. Tudo com projeto significa planejamento. E melhoria, não adianta nada, né, ter um processo dentro de um ambiente de produção que você executa sempre da mesma forma, sem ter nenhum tipo de melhoria ou agregar qualquer tipo de valorização nesse processo.
Então, a estratégia de produção é que haja um projeto e que esse projeto, depois do planejamento e controle, tenha melhoria. Essa é a estratégia de produção para que uma empresa, uma construtora, seja bem-sucedida. As saídas, que são os bens e serviços, precisam ter, né, um papel e posição competitiva na produção. Ou seja, a partir do momento que nesse ambiente, nessa nuvem, eu estou fazendo um controle do processo de alvenaria, então eu tenho os recursos que precisam ser transformados ali na entrada, e os recursos de transformação, então eu tenho os recursos a serem transformados, o tijolo, a areia, o cimento e os recursos de transformação, que são os serviços que eu vou adicionar a esses materiais para que eles se transformem em alvenaria. Eu tenho ali um projeto, qual que é o meu projeto? Executar uma alvenaria de acordo com o que foi feito o detalhamento daquela edificação. Então, eu vou ter um controle, nesse planejamento em controle, eu vou saber quantas pessoas eu consigo fazer, sei lá, 10 metros quadrados de alvenaria, qual que é a qualidade, qual que é o tempo. E a partir desse planejamento e controle, eu vou programar melhorias para o meu processo. Essa é a minha estratégia de produção. E toda vez que eu sair com esse bem, esse serviço, no caso alvenaria, eu preciso desse papel e posição competitiva da produção. O que significa isso? Eu preciso saber se com aquela equipe eu consigo fazer o maior número, a maior quantidade de metro quadrado por um menor espaço de tempo. E aí eu vou criar os objetivos estratégicos da produção, lá em cima, ó. Os objetivos estratégicos da produção. Ou seja, sempre quando eu terminar aquela mesma quantidade de metro quadrado, eu vou verificar se saiu de acordo com o que eu planejei e o que eu preciso melhorar para reduzir mais ainda, para trazer mais melhoria, para agregar mais valor nesse meu produto, no meu bem, nessa alvenaria que eu estou executando, para que a próxima seja sempre melhor do que a que aconteceu. Tá? Então, essa é a visão geral da administração de produção, imaginando um ambiente de produção. É sempre sair com um produto, um bem, um serviço, porém com proposta, com intenção de que a próxima vez que eu executar isso aí, eu vou ter uma melhoria. Pensando de uma forma geral, vamos imaginar de uma forma geral. Você faz uma casinha. Você faz uma casa, você foi contratado para acompanhar, para administrar a construção de uma casa. Faz de conta, não sei nada sobre administração, professora. Não sei nada, é a primeira vez, então tá. O que você tem que fazer? Quando você for fazer essa casinha, sei lá, uma casinha de 50 metros quadrados, e aí fica lá 4 meses você fazendo essa casinha, tá? Com todos os projetos na sua mão, com todo o material na tua mão, tá? Toda a lista de material, todo o cronograma. E você começa a fazer essa visão do ambiente de produção. Lembra da professora Valerie, lembra da apresentação de administração de serviços? Um ambiente de produção, imagina essa casinha. Professora, eu não sei nada, eu nunca trabalhei na obra, eu nunca mexi com nada de administração. Primeira coisa que você vai fazer é pegar tudo que você tem em mãos e registrar para que você saiba e comece a registrar. Quanto tempo que levou para fazer o radier? Quanto tempo que levou para fazer a parte de alvenaria? Quanto tempo que levou para fazer esquadrias, instalação elétrica, hidráulica, cobertura? Você vai ter tudo anotado. E você vai conferir tudo. Próxima casa que você for fazer, você precisa tomar medidas para que essa próxima casa, ao invés de ser executada em 4 meses, você consiga aí 3 meses e, sei lá, 20 dias, 3 meses e 15 dias. Ou seja, 3 meses e meio. O que você pode fazer para reduzir essa produção? Esse tempo de produção, desculpa, mantendo a qualidade. É você administrar de uma forma que você consiga ter um papel e posição competitiva da produção e você vai ter objetivos estratégicos da produção. Qual que é o seu objetivo estratégico? Próxima casa, né, nesse mesmo padrão, reduzir 15 dias na produção total. Então, esse é seu objetivo.
essa é sua meta, você precisa criar indicadores, você precisa administrar de uma forma que a sua próxima casa seja executada com 15 dias a menos do que essa que você entregou. E aí, a gente vai entrar nessa parte do histórico da administração, e aí na aula que vem a gente continua. Eu vou deixar para vocês uma atividade, é só uma atividade de conhecimento mesmo, registro de aprendizagem, dessa parte que a gente viu, e aí na aula que vem a gente continua na história da administração, tá bom? Pessoal, muito obrigada, até a próxima aula, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos vocês.